Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu desde já solicito à mesa que esse voto seja feito em separado, voto de número 184/2014, voto de congratulação proposto pelo vereador Guila Sebem a Visate, homenageado Viação Santa Teresa. Senhor presidente, peço voto separado, porque entendo lamentável que se proponha um voto de congratulação em que pese o direito do parlamentar de fazê-lo, a uma prestadora de um serviço que tem causado tanto prejuízos ao cidadão, esse que vem sofrendo com o assardinhamento diário para chegar até o seu local de trabalho, até a sua escola, até a sua consulta médica, até a sua convivência, o seu lazer. E além disso, além do assardinhamento que ele é acometido diariamente, com transporte sem qualidade, ele ainda tem que ficar a esmero, aguardando a queimação de horários que essa empresa, essa concessionária privada, que possui e vem há 14 anos explorando e esfolando o cidadão caxiense por causa do maldito monopólio a qual foi concedida a essa concessionária, numa verdadeira afronta ao respeito, à dignidade, à cidadania. Então, entendo, senhor presidente, descabido tal voto, e não posso apenas deixar o meu repúdio a essa manifestação, a esse voto de congratulação proposto pelo vereador Guila, o que entendo totalmente equivocado, porque diariamente, este vereador recebe queixas de usuários do transporte coletivo. E lógico que nós teremos aqui vereadores como o vereador Guila, que estarão propondo uma homenagem à Visate porque não usam transporte coletivo. Gozam da possibilidade de ter um veículo, um carro próprio. Então, quando tem que ir a um médico, ele pode usar o seu carro sem risco de chegar atrasado e perder a consulta. Ou ir à escola, à universidade, ao que for, ou vir à casa, essa câmara, ou seu trabalho, sem o risco de chegar atrasado e perder o dia ou descontar as horas pelo atraso. Porque se dependesse e usasse do transporte coletivo, é o que iria acontecer. E não estaria fazendo um voto de congratulação, senhoras e senhores vereadores. Estaria fazendo, sim, um voto de repúdio à péssima prestação de serviço que essa empresa concessionária, em que pese o direito de estar gozando de uma concessão de forma monopolizada, certamente teríamos, sim, voto de repúdio a essa empresa Viação Santa Teresa. E não só este vereador tem chegado tantas queixas da queimação de horário, da falta de respeito com o usuário. Eu sei que outros vereadores, inclusive o vereador Neri, presidente, ele trouxe também o que já havíamos comentado a respeito de que, além de não ampliarem as linhas para os cidadãos dos nossos bairros, do nosso interior, das nossas vilas, do nosso perímetro urbano, eles têm a capacidade, por exemplo, como lá dos moradores do Desorze, que estão revoltados e com todo o direito, com a recente unificação de 4 linhas em uma só. E aí o que acontece para aqueles moradores? Eles levam cerca de 1h30 passeando em outros bairros. Então, onde se viu uma linha para 4 bairros? Então, além da superlotação, o atraso é abusivo, ficam lá 40 minutos esperando, e o atraso no trabalho. É o que eles questionam, inclusive, dentre tantos, a senhora Carla Barbosa, e poderia aqui ficar usando 10 horas de manifestações que são ditas por cidadãos usuários. Agora, é lógico, não me surpreenderá, na sequência, ouvir por parte dos nobres pares, o qual gozam desse direito parlamentar, de dizer que a Visate é a melhor dos mundos, porque nenhum destes parlamentares utilizam o transporte no dia a dia. Porque se utilizassem, se somariam
há milhares de usuários que estão descontentes, que estão revoltados, porque vêm sendo vítimas de uma situação diária, porque não tem escolha, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O usuário da Visat hoje, ele só tem uma escolha, é pagar a tarifa e o resto é Deus quem sabe, porque o horário não se cumpre, está sempre lotado, né? E além de tudo, a falta de linhas que nós nesta casa já fizemos, não só este vereador, mas muitos vereadores fizeram diversas solicitações de ampliação das linhas. E o que se tem é, como resposta, que estão agrupando as linhas, fazendo com que, de fato, o cidadão sofra profundamente. Então, até para proporcionar o espaço do debate, muito obrigado. E eu passo o à parte pela ordem ao vereador. Nós temos a solicitação da palavra, vereador. Okay. Então, senhor presidente, fica consignado o meu repúdio, por isso já peço a voto em separado para votarmos contrário a este voto, senhor presidente. Vamos assim proceder, senhor. Vereador Daniel. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, saudação especial a quem está conosco pessoalmente aqui no plenário desta casa e todos os nossos cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Câmara Canal 16. Eu ocupo o grande expediente desta tarde para colocar aos pares um importante projeto de lei que protocolamos, projeto este que teve, inclusive, matéria similar proposto pela então falecida vereadora Geni, mas antes de tratar desta matéria, eu preciso, uma vez que não consegui regimentalmente fazer a minha declaração de voto em relação à contrariedade do voto de congratulações proposto pelo vereador Guila na tarde de hoje à Aviação Santa Teresa. Primeiro, dizer que eu estou com o voto em mãos e é muito claro, o homenageado é Visat, Aviação Santa Teresa. Não é nada mais do que a própria que é hoje, vem gerando à população de Caxias do Sul tantos danos. Para que não paire dúvida, uma vez que o vereador proponente tentou justificar de que cabia esse voto, dizendo que a SIC fez a concessão de um troféu chamado Ítalo Vitor Bersani. A SIC através dos empresários. Empresários esses que não usam a Aviação Santa Teresa. Muitos deles com motoristas particulares, não motorista da Visat. Então, entendo completamente descabido, numa casa do povo, que deve repercutir a realidade do que vem vivendo e sofrendo o cidadão, propor um voto de congratulação a quem vem sangrando o cidadão no dia a dia. E para que não pare dúvida, já que teve uma, duas pessoas nesse plenário hoje, nobres vereadores que elogiaram, então eu vou destacar só alguns cidadãos de Caxias do Sul que pagam a conta, diferentemente de nós, vereadores, que não utilizamos o transporte coletivo. Eles pagam e usam o transporte e avaliam. Eu vou usar aqui o senhor Flávio Maia, um alerta amarelo para a gestão do transporte público no bairro Santa Corona. Nos horários de pico matinais e vespertino, as linhas que percorrem o bairro estão sempre superlotadas. O povo desta região não é gado. Fica o lembrete. Seu Flávio, usuário. Mais um usuário, senhor Elton Luiz Boff, professor. É vergonhoso o serviço prestado pela Visat, principalmente no que tange a linha para a Universidade de Caxias do Sul. Após esperar por meia hora, entra-se em um ônibus completamente lotado e isso tem se repetido continuamente. Segue mais manifestações de usuário que pagam a conta. Cíntia de Almeida. Manifesto indignação com a discriminação que os passageiros da linha 29, Jardim Iracema, estão sofrendo por parte da Visat. Além da superlotação, a linha que no papel diz ser de 20 em 20 minutos, tem passado de 50 em 50 minutos. Este fato vem se repetindo
diariamente e nada é feito mesmo com todas as reclamações. Cíntia de Almeida, analista. Outro, Andressa Cruz, o transporte de Caxias é uma vergonha. O que precisa para mudar? Cadê o retorno aos usuários? Segue Ângela Ferrari, farmacêutica. As autoridades vêm fazendo campanha para o uso de ônibus em vez de carros. Pois bem, convido eles a pegarem o ônibus do desvio Risso às 7 e às 18 horas, bem como o perimetral norte das 7h30. Até quando seremos tratados como sardinhas enlatadas? Pergunta a Ângela. Pergunta esta que é da maioria dos usuários. Senhora Alice Marques, estudante. Nós, moradores do bairros Jardim Itália e Santa Lúcia, estamos indignados com a falta de respeito da Avisate com os seus usuários. Segue Carla Barbosa, secretária, pessoa que ocupa o transporte coletivo para trabalhar diferentemente de alguns vereadores que utilizam para aparecer. Moradores do Desorze estão revoltados com a unificação de 4 linhas em uma, vereador Neri. Levamos cerca de 1h30 passeando em outros bairros, onde se viu uma linha para 4 bairros, além da superlotação, o atraso é abusivo. Fiquei 40 minutos esperando e o atraso no trabalho como fica. Segue, o vereador Guila diz que usa a linha Forqueta, que vai que é uma beleza. Então aqui a senhora Carla Decó, auxiliar administrativa, moradora de Forqueta, deve procurar o vereador, porque ela diz insuportável. Talvez esta seja a melhor palavra para definir o transporte coletivo no bairro Forqueta. O pior de tudo é saber que já foram feitas reclamações e solicitações formais e simplesmente somos ignorados. Eu poderia aqui ficar no mínimo 10 horas, para não dizer alguns dias, relatando o quão é danoso o transporte coletivo de nossa cidade. E o que se vê é que alguns acabam ainda tendo a ousadia de querer propor voto de congratulação, e eu faço sim, é um voto de repúdio à falta de qualidade e de respeito do transporte coletivo de nossa cidade. Dito isto, eu quero apresentar às senhoras e senhores vereadores, como disse anteriormente, um importante projeto de lei, em que pese já termos, na data de ontem, aprovado um importante projeto que dá acessibilidade a todas as pessoas com deficiência visual e auditiva para o site oficial do Poder Legislativo, e que também outros projetos deste vereador tramitam, como identificação em braille nos banheiros, a questão da vacinação domiciliar a idosos deficientes, obrigatoriedade de instalação de placas informativas e piso tátil nos pontos de ônibus, espaço para cadeirantes, gestantes, obesos, deficientes nos caixas dos mercados. Eu hoje trago um novo projeto para apreciação dos nobres pares e conto desde já com a aprovação. Trata-se de um projeto de lei protocolado que, na data de hoje, que dispõe sobre a colocação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas e a localização da faixa de pedestres, visando a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência visual no município de Caxias do Sul. Senhoras e senhores vereadores, a visão, ela é um dos sentidos que nos ajuda a compreender o mundo à nossa volta, ao mesmo tempo que nos dá o significado para os objetos, conceitos e ideias. A comunicação por meio de imagens e elementos visuais relacionados é denominada comunicação visual. Historicamente, os deficientes percorrem caminhos difíceis e se deparam com diversos obstáculos e percalços no âmbito social. Neste contexto, eles foram estigmatizados, castigados, condenados, sacrificados, negados e excluídos do convívio social pelo fato de não se enquadrarem nos padrões de normalidade estipulados pelos grupos sociais a que pertenciam. Durante séculos, a ideia de normalidade impiedosamente perseguiu os deficientes e determinou seus destinos. Então, quando o assunto é acessibilidade,
e a circulação das pessoas cegas nos espaços públicos externos, tais como calçadas e vias exclusivas de pedestres, a atenção e o cuidado com a mobilidade merece atenção especial dos órgãos públicos. É frequente a ocorrência de acidentes envolvendo deficientes visuais que se chocam com postes, lixeiras, hidrantes, telefones públicos e outros equipamentos devido à falta de avisos táteis que indique a presença de tais equipamentos em seu trajeto. Então, entendendo que nós, legisladores, devemos e temos o dever de zelar pela integração social desses cidadãos no contexto social e urbano de nossa cidade, é que apresento este projeto de lei e solicito aos pares a aprovação do mesmo para que os deficientes visuais possam gozar de sua independência com conforto e, principalmente, segurança em nosso município. Então, desde já, está à disposição dos pares, bem como este vereador, para dar maiores detalhamentos deste projeto com seus devidos artigos e a forma da qual foi construído, para, enfim, garantir que, com a colocação do piso tátil, as pessoas com deficiência visual possam identificar obstáculos nas áreas públicas e também na questão da faixa de pedestres e assim por diante. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores.